Hoje nós vamos conversar sobre alguns pontos muito importantes que nós precisamos entender se queremos viver uma vida mais produtiva para a glória de Deus. Todas essas verdades que vamos conversar hoje aqui estão baseadas nesse livro, Redimindo o Seu Tempo, do Jordan Raynor. São algumas verdades extraídas desse livro que foram extraídas da própria Bíblia. São alguns princípios que a gente precisa ter em nossa mente. E é sobre isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Misericórdias renovadas, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Evelyn. Nesse canal nós falamos sobre assuntos da vida cristã. Entre eles estão produtividade, rotina, hábitos, à luz da palavra de Deus. Hoje a gente vai conversar sobre 4 verdades bíblicas que precisam nortear a nossa vida se a gente quer ter uma vida mais produtiva, mas não uma produtividade por produtividade, e sim uma produtividade para a glória de Deus. A primeira verdade que a gente precisa ter em mente é que Deus colocou um anseio de eternidade em nós. E, gente, isso explica tanta coisa. Nós fomos criados para viver para sempre. E muitas vezes, por causa desse anseio da eternidade, nós acabamos confundindo as coisas. Eu acredito que muitas de vocês tenham alguma dificuldade em simplesmente parar de trabalhar ou parar de fazer algo que vocês estão fazendo. Ou quando a gente quer, através do nosso trabalho, ou através de algo que a gente esteja fazendo, deixar um legado, sabe? A gente quer que o nosso trabalho gere frutos, que pessoas sejam alcançadas, que um legado seja firmado ali através daquilo que a gente está fazendo. Só que a gente precisa entender que, sim, nós temos esse anseio de eternidade que o Senhor mesmo colocou em nós. Mas o pecado entrou no mundo e nós sabemos que essa caminhada, esse mundo que nós vivemos, nesse estado, é temporário. Então, o nosso trabalho, aquilo que a gente faz, também é temporário. Porém, esse anseio nos mostra que nós fomos criados para algo mais. A nossa vida não se limita a essa vida no aqui e agora. Nós sabemos que existe uma eternidade nos esperando. Tem uma frase do C.S. Lewis que diz que se eu encontro em mim desejos que nada nesse mundo pode satisfazer, a única explicação possível é que eu fui feito para outro mundo. E nós esperamos o dia em que todas as coisas serão redimidas, em que nós finalmente estaremos com o Senhor. Então, esse anseio que o Senhor coloca em nosso coração nos mostra que nós fomos criados para algo mais. Então, por causa de tudo isso, a segunda coisa que a gente precisa ter em mente é que já que o pecado entrou no mundo, nós vamos morrer com coisas por fazer. Sim, pois é. A gente tem uma lista de tarefas que parece que nunca termina e a gente coloca ali, né, a nossa força, todo o nosso coração para fazer, para cumprir. Eu tenho uma má notícia para te dizer. Você vai morrer e a sua lista de tarefas vai ficar. Ela não vai ser finalizada. Nós sabemos que o trabalho foi criado por Deus lá atrás, antes do pecado. E o trabalho foi criado para ser bom. Tem um mosquitinho bem entrando na lente. O trabalho foi criado bom, mas nós sabemos que, como consequência da queda, o que é que Deus diz para Adão? Lá no versículo 18, na verdade o 17 do capítulo 3, Deus vai dizer: maldita é a terra por tua causa, em fadiga obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó retornará. Ou seja, como consequência do pecado, agora o nosso trabalho nos traz desafios e dificuldades. O Jordan Raynor cita no seu livro o William Wilberforce, que foi um dos grandes nomes na luta contra a escravidão. E Wilberforce, em seu leito de morte, ele fala para um amigo que estaria profundamente arrependido por não ter feito mais. Todos nós morreremos com coisas por fazer. Mesmo que a gente tenha feito um monte, que o nosso nome seja falado depois de não sei quantos anos, por causa daquilo que nós fazemos. Ainda assim, nós morreremos com coisas por fazer. As nossas listas de tarefas ficarão inacabadas.
Olha o que Tim Keller diz, que Deus é capaz de trazer resultados eternos dos nossos esforços limitados pelo tempo. Nós somos limitados pelo tempo. Nós somos limitados fisicamente, mas o nosso Senhor não. E mesmo que a gente feche os nossos olhos com coisas por fazer, e sim, nós fecharemos com coisas por fazer, o Senhor pode usar o nosso trabalho inacabado para abençoar vidas, para que o nome dele seja glorificado, para que outras pessoas sejam tocadas e alcançadas por aquilo que a gente fez. Afinal, o nosso trabalho, aquilo que nós fazemos para a glória de Deus. Então, nós fazemos a nossa parte e ele pode usar aquilo que a gente fez para que tenha o alcance que ele desejar. A terceira verdade é que Deus terminará a sua obra inacabada. Nós não terminaremos. Nós morreremos com obras inacabadas. Mas o Senhor prometeu que Ele terminará a sua obra. Ele terminará a sua obra em nós. Por causa da ressurreição de Cristo, a eternidade faz sentido. Nós, com Ele, ressuscitamos também. Ressuscitamos para uma nova realidade. Nós teremos o nosso felizes para sempre. A gente, desde pequena, sonha com esse felizes para sempre, mas são felizes para sempre terrenos e que não acontecerão nessa vida. Mas nós podemos, por causa desse anseio que o Senhor colocou em nosso coração e por causa da ressurreição de Cristo, nós podemos ser renovados com a esperança de que um dia o Senhor finalizará a sua obra em nós e que nós teremos o nosso felizes para sempre. Mas, enquanto vivemos aqui, nós podemos ter certeza que o Senhor continua a trabalhar. Se Ele finalizará a sua obra, significa que nesse exato momento Ele está trabalhando em nós e através de nós. Ele usa a minha e as suas ações no desenrolar da sua história. Deus nos usa para trabalhar em seu mundo. O Jordan Reynolds diz uma coisa bem interessante. Ele diz que se as coisas em nossas listas de tarefas também estiverem na lista de tarefa de Deus, Ele as completará conosco ou sozinho. Sem a gente. Se aquilo que está na nossa lista de tarefas for um plano do Senhor, Ele fará com que essas tarefas sejam completadas, independente se é usando a nossa vida ou não. E por fim, a quarta verdade que eu queria trazer aqui para vocês é que o Evangelho de Cristo nos liberta, tira o peso das nossas costas, de nós termos que ser produtivos. O mundo nos diz que nós temos que ser produtivos, que nós temos que fazer mais e mais, que nós temos que usar o nosso tempo para sermos mais eficientes, para que enquanto eles dormem a gente trabalhe, porque assim a gente vai enriquecer, porque assim a gente vai chegar lá. Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. O Evangelho nos liberta dessa necessidade de fazermos e acontecermos. Cristo nos libertou da escravidão do pecado. O Senhor nos libertou. O Senhor nos trouxe uma nova vida, com uma nova perspectiva, com uma nova esperança. E nós fomos salvos não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo. Nós somos salvos pela graça e ponto. Ah, mas a gente tem que... Salvo pela graça. Não, mas a gente também tem... Salva pela graça. Nós não temos que fazer coisas para que então a gente receba o favor de Deus. Nós já recebemos o seu favor por intermédio de Cristo na cruz. Nós não temos que ser produtivos. Nossa posição de filhos é garantida pelo nosso irmão mais velho na cruz do Calvário. Ah, então isso significa que eu não preciso fazer nada, então eu vou cruzar os meus braços, né? Não. Fomos chamados para glorificar a Deus nessa vida. Nós recebemos essa liberdade, nós recebemos essa nova filiação, essa nova identidade e esse propósito renovado de que nós somos criados para a glória dele. Então nós devemos viver para a glória dele. E entender essa graça, entender essa salvação tão gloriosa, que não é por causa daquilo que nós fazemos, não é porque nós merecemos, entender tudo isso deve nos levar ao desejo de administrar bem o nosso tempo.
porque o nosso tempo é precioso, foi dado por Deus. Nós não sabemos do dia de amanhã, nós não sabemos quanto tempo o Senhor nos dá, mas o Senhor deseja que nós participemos de sua história nesse mundo, que nós espelhemos a Cristo nesse mundo. E isso não se resume aos domingos na igreja, mas principalmente durante toda a nossa semana, durante todos os dias, naquilo que nós fazemos no nosso trabalho, nas tarefas de casa, na forma como tratamos as pessoas. Nós somos chamadas a espelhar o caráter de Cristo Jesus nesse mundo. Nós somos embaixadores desse reino. Então nós fazemos não porque nós precisamos fazer para, não porque temos que ser produtivos, não porque não. Nós fazemos que as boas novas do Evangelho nos leva a fazer com alegria, para a glória de Deus. Amém? Me conta aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Vou deixar o link desse livro. Eu já deixei, na verdade, várias vezes, porque esse livro acho que é o campeão de indicações aqui no canal. Eu já indiquei várias vezes. Eu não tinha a versão física, esse eu dei de presente para Samuel. Eu li no Pilgrim, na versão e-book. Mas enfim, ele já é bem indicado aqui, vocês já devem conhecer. Mas eu vou deixar o link aqui abaixo, caso vocês tenham, essa vontade agora de conhecer um pouco mais, de entender um pouco mais sobre uma produtividade para a glória de Deus, uma produtividade mais leve. Esse é um bom livro para isso. Se você gostou do vídeo, deixa seu like e compartilha com uma amiga também, tá bom? Foi muito bom estar com vocês, espero que vocês tenham gostado. Um cheiro, um queijo e até o próximo vídeo.